Abra o texto da Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15, o versículo 15 até o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Diz assim, texto da Palavra de Deus: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. A pergunta que faço nesta reflexão é esta: como a sua fé enfrenta acontecimentos naturais que vêm sobre você, ou também acontecimentos ou ações do mal. E como consequência, tanto de acontecimentos naturais, como também ações do mal, muitas vezes trazem a você sofrimento, dor, perdas, frustração, desesperança e até desespero, desamparo, impotência. Como a fé pode enfrentar essas situações que vêm sobre nós? E pensando os dois aspectos, nós estamos sujeitos a todas elas. Tanto a acontecimentos naturais. Quando falo acontecimentos naturais, é a enfermidade que vem, ou uma calamidade natural que vem e que atinge muitas vezes a todos nós. Nós não estamos numa redoma de vidro de tal modo protegidos que acontecimentos ou catástrofes naturais não nos atinjam. E como a fé pode me ajudar nessas situações? A morte de Jesus, ela significava ao mesmo tempo esses dois aspectos. Notem que primeiro era morte biológica, algo que atinge a todos nós. Mas ao mesmo tempo era também uma ação do mal, e a gente sabe que havia falsas testemunhas contra Jesus. Portanto, a morte de Jesus tinha esses dois aspectos, tanto como um acontecimento natural, como também uma ação do mal, e que traz, portanto, suas consequências, sofrimento, etc. Qual o significado, portanto, da morte de Jesus para aqueles primeiros discípulos? Como eles enfrentaram este primeiro acontecimento e como a fé lhes ajudou? Eu quero pensar nessa passagem bíblica que sempre
tem falado muito ao meu coração um texto bíblico que nos chama muita atenção. Em primeiro lugar, pensando nisto. A crise da fé é a crise do amor. E por isso eu pensei nesse tema para essa passagem, para este texto. E até pensei em perguntar: existe amor após a morte? Penso aqui na morte de Jesus, especificamente. Vejam o verso 17, perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O diálogo de Jesus com Pedro, irmãos, após a sua morte, fala do amor. Mas o amor, aqui, neste contexto, é também fé. É relacionamento com o sagrado, o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus. Por isso que a crise do amor é a crise da fé. E a crise da fé é também, ao mesmo tempo, a crise do amor. É a crise no nosso relacionamento. Quando enfrentamos situações como essas que mencionamos, catástrofes naturais ou circunstâncias naturais que nos trazem sofrimento, dor, angústia, ou quando enfrentamos ações da maldade, do mal, o que está em jogo muitas vezes é, de fato, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, o nosso amor. Observem alguns detalhes que não são perceptíveis aqui no texto em português, na tradução. Nas duas primeiras vezes, Jesus pergunta: Simão de João. Assim está no original, exatamente assim. Não é? Mas quer dizer filho de João. Observem que Jesus não chama aqui Simão de Pedro. Ele voltou lá para o nome original. Jesus deu a Simão o nome de Pedro. Mas aqui é Simão, filho de João. Pedro humano, que agora está diante deste desafio. A morte de Jesus, do líder, por quem ele entregara todas as coisas, por assim dizer, até botou fogo nas suas redes de pescador. Simão, filho de João, a expressão grega, agapasme, amas-me. E Jesus usa aqui a expressão do grego que vocês conhecem bastante, agapau ou ágape, de onde vem a palavra ágape, mas o verbo em si é o agapau, não é? E o que quer dizer este verbo agapau, que aparece, por exemplo, em 1 Coríntios 13, que é aquele desafio do amor à comunidade de Corinto. O ágape se refere normalmente ao amor de Deus. Quando a Bíblia diz, porque Deus, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo, a palavra que está ali é agapau. Este amor divino. Mas esse amor também, muitas vezes, é o amor da pessoa para com Deus, no relacionamento com Deus. Então,
prioritariamente, esta palavra se refere a um amor superior, a um amor que nasce no coração de Deus. Vamos lembrar que a Bíblia diz: Deus é amor. Ou seja, é a essência de Deus. Mas não é qualquer amor, é este amor. Agora notem, 2 vezes Jesus então pergunta: Simão, filho de João, amas-me? Usando a palavra ágape. Você me ama com amor divino? Mas na 3ª vez Jesus pergunta: Simão, filho de João. E ele usa a expressão fileis-me, que vem de filéu, de onde é a nossa palavra filantropia. E vocês sabem qual é a tradução de filantropia? Amigo da humanidade. Tropia é a expressão curta de antropos, homem. Um amigo. Vejam, portanto, que a palavra filéu tem um sentido um pouco mais suave do que esta palavra de amor. A gente pode traduzir como gostas de mim. O curioso aqui é saber que esta palavra filéu, que é traduzida muitas vezes por amor, mas ela também tem um sentido de amar, gostar e até beijar. Curiosamente, eu me lembrei, na hora em que meditava sobre esta passagem, de um texto em que Jesus está reunido com seus discípulos na ceia e de repente vem Judas. E a Bíblia diz assim em Lucas 22:48, que Judas vem, beija Jesus, e Jesus diz assim: Judas, é com um beijo que atraiçoas o Filho do Homem. Sabe qual é a palavra para beijo? Filema, que vem de filéu. Então o amor filéu, ele é um amor mais humano, tem mais o sentido de gostar, mas está sujeito a situações como esta de Judas. Enquanto que o amor divino, o amor ágape, está lá descrito em 1 Coríntios 13. Não é? O amor ágape jamais acaba. Observem outro detalhe. Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas com amor ágape? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Porque ele responde com filéu. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, Simão, filho de João, você me ama com amor divino? Ele responde a segunda vez: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti com amor filéu, falho, imperfeito. Mas a terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu gostas de mim? Pedro, ou Simão, você de fato gosta de mim com esse amor falho, humano? Aí a Bíblia diz assim no verso 17: entristeceu-se Pedro, porque disse a ele a terceira vez: gostas de mim? É assim que diz no original. Pedro se entristeceu, e creio eu, em primeiro lugar, porque ele traíra Jesus por 3 vezes, ou negara a Jesus por 3 vezes. E este momento, as 3 perguntas fazem uma triste associação com aquilo. Meus amados irmãos,
Pedro, devemos lembrar, foi aquele discípulo que quando Jesus começa a falar do seu sofrimento, e Jesus disse: vocês todos vão se escandalizar de mim. Pedro diz: todos podem se escandalizar, menos eu. A morte de Jesus, meus amados irmãos, fez Pedro abandonar a ilusão sobre si mesmo. O Pedro que negou a Jesus e que disse: vou pescar. Está aí no capítulo 21, no verso 3. Jesus já aparecera 3 vezes. Aliás, 2 vezes, essa é a terceira. Mas ele aparecera mais uma vez às mulheres. Ele aparecera já 2 vezes a Pedro. Entretanto, depois destas aparições e de que Jesus mostrara que ressuscitara, não estava mais morto, que vencera a morte, ele diz aos seus companheiros: vou pescar. Desistindo de tudo, meus amados irmãos. Este Pedro é confrontado por esta pergunta de Jesus, ou por essas 3 perguntas. Sabe de uma coisa? Quando nós passamos por provações, oriundas desses acontecimentos naturais, ou ações muitas vezes do mal que vem sobre nós e que nos fazem sofrer, o nosso relacionamento, o nosso amor para com Deus é muitas vezes testado. Nós começamos a nos perguntar: será que Deus me ouve? Será que Deus não está surdo? Foi assim com o profeta Jeremias, foi assim com Asaf no Salmo 73, foi assim com Abacuque. Todos eles se perguntavam: Deus, onde estás? Será que a nossa fé suporta acontecimentos como esses que trazem sofrimento, dor e perdas? Por isso que a crise da fé, meus amados irmãos, quando experimentamos experiências que podemos definir como experiências da morte, é por isso que a nossa fé é testada. E a pergunta grande é esta: a minha fé suporta tais acontecimentos? O meu amor, o meu relacionamento com Deus será abalado? A segunda questão que o texto nos traz aqui é esta: Deus tem expectativas sobre nós maiores do que as nossas próprias expectativas sobre nós mesmos, maiores do que até os nossos sonhos. Pare para pensar nisso. O que Deus planejou para a sua vida é muito maior do que o que você pode alcançar e planejar. As 2 primeiras vezes Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama com o amor divino? Creio que com isso Jesus queria também trazer à mente de Pedro o projeto, o plano de Deus para a vida dele. Não era um amor meramente de gostar. O que Deus queria, o que Deus planejava, o que Deus tinha para a vida de Pedro era algo muito maior. Os sonhos de Deus para nós são grandiosos e envolvem, meus amados irmãos, uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Plena, irmãos. Esta vida é abundância. Não é tanto material, mas sobretudo espiritual e existencial. Em Lucas 12:15, Jesus disse que nós deveríamos nos acautelar
e nos guardar da avareza. E ele disse assim: porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Com isso, Jesus nos mostra que a essência da nossa vida é muito mais, meus amados irmãos, do que apenas bens materiais. Esta vida plena é muito mais ampla. Eu gosto daquela passagem que citamos no nosso estudo pelas manhãs aqui, de Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Aspectos essenciais da nossa própria vida. Em Isaías capítulo 55, 6 a 9, a Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu me lembro que na crise do governo Fernando Collor de Mello, houve aquela situação de sequestro dos recursos, dos bens das pessoas, das poupanças. Eu conheci uma senhora de uma igreja que, quando encontrei logo após aquilo, ela veio e se ajoelhou no meio da rua, lá na Bahia, e gritava para mim: pastor, a minha vida acabou. Que ela possuía milhões em poupanças. Eu fiquei muito angustiado de ouvir esta expressão. E disse: minha irmã, e citei essa passagem bíblica de Jesus: a vida da irmã não consiste nos bens que possui. Deus tem sonhos muito maiores para nós, meus amados irmãos. A terceira verdade que aprendo desse texto é esta: Deus conhece e compreende as nossas limitações. Parece em desacordo com o que eu disse há pouco. Porque se por um lado Jesus desafia a Pedro e dizendo: Pedro, você me ama com amor divino. E eu disse que os pensamentos e as expectativas de Deus são maiores para nós. Parece um contrassenso quando eu afirmo que Deus conhece e compreende as nossas limitações, mas é isso que eu aprendo. Porque na terceira vez, Jesus compreende a limitação de Pedro. E disse: Pedro, pelo menos você gosta de mim. Pelo menos você tem o amor filéu. Eu vejo nisso a condescendência de Deus para conosco, com nossas fraquezas. A Bíblia diz que Deus disse a Paulo, no meio da sua fraqueza e da sua oração, para superar aquelas fraquezas, Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não que Deus olha para nossas fraquezas e, ao contemplá-las, se satisfaz com isso, não é isso. Mas é que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa necessidade, Ele conhece e compreende que somos feitos do pó da terra. A quarta e última verdade que eu quero partilhar com vocês é esta: nós amamos a Jesus amando aos outros. Nós nos relacionamos corretamente com Deus, nos relacionando corretamente com os outros.
Notem que todas as vezes Jesus responde a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos da primeira vez. Pastorei as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas na terceira vez. Nas 3 vezes em que tudo isso que mencionamos aqui está envolvido, a crise da fé, a crise do amor, as expectativas altas de Deus para com Pedro e ao mesmo tempo a compreensão e o conhecimento da sua fraqueza, em todas elas Jesus remete Pedro à missão, ao objetivo da sua vida. Qual o sentido da nossa vida, irmãos? É isso que Jesus está nos dizendo. É nos relacionarmos corretamente com Deus, amando ao Senhor, mas também nos relacionarmos com aqueles que nos cercam, sendo instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas. Amamos a Deus, amamos a Jesus, amando as pessoas. É assim que o amor ágape de Deus transforma e matiza o nosso amor filéu, limitado, fraco, frágil. É assim que o nosso amor filéu vai crescendo, vai sendo transformado, para vir a ser um dia um amor ágape. É no serviço aos outros. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que falam de uma relação com Deus profunda, não é? Sobem aos montes, se isolam, passam horas em oração, mas têm muita dificuldade de relacionar-se com os outros, com os seus semelhantes. Eu fico preocupado porque a Bíblia diz assim, lá em 1 João 4:20, se alguém diz amo a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso. E diz mais, por quê? Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O nosso amor a Deus, o nosso relacionamento sadio com Deus, ele envolve e implica em relacionamento também correto com aqueles que nos cercam. Meus amados irmãos, eu me lembro desta poesia tão bonita que já mencionei aqui, de Braulio Bessa. Foi por ocasião da Páscoa. E ele usou a expressão ressurreição no sentido de renascimento. E assim ele diz em uma da parte da sua poesia, você vai compreender que tem a força, o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz e a união. Ressuscitar a bondade, a justiça, a compaixão, a caridade, a esperança. E onde existir vingança, ressuscitar o perdão. Fazer renascer o bem nesse mundo tão cruel, na Páscoa e no ano inteiro. É esse o nosso papel. É também a grande essência que quem tem essa consciência consegue tocar o céu. Meus amados irmãos, após a sua morte e ressurreição, Jesus se encontrou e dialogou com Pedro para ensiná-lo que a morte, seja como um acontecimento natural ou como uma ação do mal, que traz consigo sofrimento, dor, perda, angústia, frustração, desespero, desamparo e muitas vezes impotência.
ela é superada pela ressurreição, pelo renascimento, pela renovação de um relacionamento sadio com Deus. Amor a Deus. Não é à toa que o Apocalipse, falando de uma igreja em crise, num tempo de crise, a igreja de Éfeso diz: tenho, porém, contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. A morte é superada pela ressurreição, pelo renascimento de um relacionamento sadio com Deus. As expectativas de Deus para você são maiores do que as suas próprias expectativas. Por isso, entregue os seus planos a Deus. Deus conhece e compreende as suas limitações. Por isso, entregue as suas fraquezas a Deus. Amamos a Deus, amando aos outros. E a igreja de Jesus, por isso entregue o seu amor aos outros. Que Deus nos abençoe. Que mais e mais Ele transforme o nosso mero amor humano, falho, limitado, no amor ágape, em um relacionamento profundo com Deus, que implique em relacionamentos sadios com os outros e em vitória sobre as situações de morte que muitas vezes experimentamos.